Dê à sua criança interior aquilo que ela precisa. A primeira vez que eu pensei isso foi quando eu estava lembrando das coisas que eu gostava quando eu era criança, porque eu estava num momento onde deixei de praticar um esporte que eu praticava durante anos, não estava muito afim de fazer os mesmos hobbies que eu já fazia ano após ano e não mudava as coisas. E aí, andando pela internet, vendo novos conteúdos sobre isso, me deparei com algo que fazia muito sentido. Vou passar aqui para vocês. Olhe o mundo da mesma maneira que você olhava quando você era criança. Por quê? Quando eu comecei a ver aquilo que eu realmente gostava, pelo ato de gostar, independente se eu estava postando no Instagram, TikTok, YouTube, se as pessoas iam aplaudir, se alguém ia criticar, não, apenas pelo ato de gostar daquilo, seja alguém vendo ou não, eu percebi que aquilo era meu. E creio que você também deve ter isso. Comenta aqui embaixo se você tem aquela coisa que, independente se as pessoas estão elogiando, criticando, você gosta mesmo que o mundo inteiro vá contra, e claro, contanto que seja, que esteja na lei. Uma coisa que veio na minha mente foi pintar, escrever, usar, na verdade, coisas manuais. Lembrei de vários momentos na minha vida onde eu estava trabalhando, eu acho que o nome é traços finos, gestos finos, quando é aquela coisa que você precisa muito, de muito detalhe com os dedos, pintura, quebra-cabeça, que eu lembrei de leves momentos da minha infância onde aquilo lá me trouxe bastante impacto e eu falei, pô, tá aí, deixa eu tentar ir um pouco mais a fundo nisso. E não é que deu certo? Quando eu comecei a experimentar essas coisas, eu percebi, cara, eu tô conseguindo aqui um novo hobby, tô conseguindo me entreter, tô conseguindo fazer uma coisa, descobrir, na verdade, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, que antigamente eu não nem imaginava que isso me faria bem feliz. E gravando esse vídeo, abrindo esse canal, na verdade, eu lembrei de uma coisa bem importante. Esse não é meu primeiro canal, esse não é meu primeiro vídeo, melhor, o primeiro vídeo desse canal não é meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo pro YouTube, eu tinha 12 anos, 11 anos. Foi um canal de Minecraft. Eu acompanhei a Era de Ouro, quando começou a surgir as gameplays do YouTube, e simplesmente quis fazer o mesmo. Sabe, sem aquela intenção de quero ficar famoso, quero ganhar dinheiro, reconhecimento. Não, tinha 12 anos, não sabia muito bem o que eu queria, mas achava legal pessoas fazendo e queria repetir. Acho que naquele momento surgiu um monte de críticas mais vindas de mim. Ah, ninguém está vendo o meu canal, tem um monte de pessoas melhores. A gente começa a ouvir as pessoas erradas ou as vozes erradas quando a gente vai pesquisar sobre isso e acabei abandonando. Só que quando eu comecei a lembrar de tudo isso, eu vi que era uma coisa internamente minha querer postar isso, por querer criar alguma coisa. Lembro que eu tinha um blog sobre um jogo que eu jogava na época também, como se eu estivesse criando um servidor daquele jogo, mas na verdade nunca criei. Lembro de um blog do Tumblr que eu tinha postando lá as fotos e tudo mais, mas o ponto é, eu vi muita coisa minha com a intenção de criação. Eu postei um shorts recentemente aqui no canal falando sobre o ato de você criar, de você ser ativo na tua vida é muito mais importante do que, obviamente, o ato de você estar passivo. O ser humano é um ser que precisa colocar energia em alguma coisa e ver que ele está caminhando para algum propósito. E desde aquela época, eu vi que eu estava fazendo isso e sentindo uma realização apenas pelo ato de fazer. Pegando aquele blog, deixando tudo bonito, imagens, o fundo, as letras e tudo mais, e aí me veio essa ideia de voltar a fazer isso aqui no canal. E de verdade, mesmo não tendo tantos inscritos ou visualizações, eu sinto aquela satisfação de, nossa, estou criando. E identificar esses padrões da tua vida, o momento que você tá mal, sem energia no seu dia, e quando você faz alguma coisa você fica bem, opa, tem alguma coisa aí. Deixa eu repetir esse comportamento, esse padrão, porque eu percebi que tal coisa me fez mudar meu semblante, meu espírito, minha felicidade, minha energia, eu quero repetir isso mais vezes e não ficar apenas ao acaso. E quando eu percebi isso na criação de conteúdo, que eu percebi que, cara, é isso. Deixa eu botar mais e mais energia nisso. Deixa eu melhorar minha capacidade de criar thumbnail, roteiro, gravação, fundo, postagem, não sei. E fica aqui essa dica de ouro para vocês. Seja gravar, seja escrever, pintar, cara, não importa. Tenha algo que você coloque energia ativamente e que você vê que
Por mais que não esteja te levando para algum lugar, mas sempre vai levar, qualquer coisa sempre vai levar. Mesmo se você ficar olhando para a parede branca, isso vai te levar para algum lugar, querendo ou não. Mas aí já é outro papo. Mas pega alguma coisa que você está ativamente melhorando. Independente se você está postando, independente se você vai falar para alguém, independente se alguém esteja vendo. Simplesmente coloque energia. Você pode ficar o dia inteiro depois vendo Reels, TikTok, não importa, mas coloca aquele momento do teu dia, algo que você tenha gosto por aquilo que você está fazendo, que é teu. Que você vai ver o quanto que a tua realização como ser humano vai disparar. Bom, comenta aqui embaixo se fez sentido para você. Um abraço.